Como é que então você faz para poder criar um atributo customizado aqui para o seu botão? Por exemplo, aqui nós temos o título do nosso botão, ok? Mas como que nós vamos permitir que alguém que for utilizar a nossa Custom View chame um atributo lá chamado título, por exemplo, e esse atributo título fique vinculado com o meu Text View aqui na minha Custom View, tá? Como é que eu faço isso via XML? Eu posso criar atributos e disponibilizar esses atributos para os usuários. É muito comum quando você trabalha com uma Custom View, uma biblioteca que você importa para o seu projeto, você vai perceber que quando você digita um atributo específico daquela biblioteca, você tem que utilizar o app dois pontos e passa o nome daquele atributo. Então, esse app dois pontos é justamente o atributo que o dono da lib cria e disponibiliza para você utilizar quando você utiliza aquela lib. Okay? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Se esse nosso Progress Button fosse disponibilizado no GitHub como uma lib, nós iríamos documentar lá quais atributos o usuário poderia utilizar quando ele utilizasse o nosso componente no layout XML. Então, vamos aprender a fazer isso daqui agora. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente cria atributos para os nossos componentes? Nós vamos abrir aqui o nosso values, e aqui dentro do nosso values eu vou criar aqui um novo values resource file, e aqui eu vou digitar attrs de atributos, ok? .xml, e aqui nós vamos ter aqui o nosso resources. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar aqui um declare stylable, tá? Stylable, não sei como é que pronuncia isso aqui no inglês, mas eu acho que é assim. E quando nós chamamos essa tag aqui, ela já automaticamente traz para a gente todas as views customizadas que a gente tem. E por padrão aqui, por convenção, nós temos que utilizar o mesmo nome aqui, nós temos que usar o nome da nossa view customizada, tá? Então aqui eu vou utilizar o Progress Button, e agora eu vou abrir aqui um novo bloco, né, nessa nova tag aqui, e agora eu posso definir os meus atributos para essa minha view customizada. Então, quais são os atributos que eu vou estar criando aqui? Primeiro atributo, eu vou colocar com o nome de título, tá? Aqui pode ser o nome que você quiser, então eu vou definir aqui título. Se você quiser diferenciar de outros atributos que existem dentro do framework Android, você pode, por exemplo, você pode colocar aqui Progress Button Title, tá? Você pode colocar aí o nome se você quiser diferenciar, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou deixar assim, só para a gente poder, né, ter um nome diferente. Então, Progress Button Title, ou seja, eu estou utilizando o nome do meu componente customizado. E algumas libs que você trabalha no seu projeto, geralmente o prefixo aqui vai ser de fato o nome do componente. E aqui nós temos que definir um formato. Né? Qual que é o formato? Se vai ser um string, se vai ser um booleano, se vai ser uma cor, uma dimensão, né? Um float, uma referência. Você pode trabalhar com vários tipos aqui de formatos para a sua view customizada. Como aqui para este componente title eu quero deixar que o usuário apenas defina strings, né? Então eu vou digitar aqui uma string, ou seja, o usuário vai ter que utilizar aquele arquivo de strings.xml para poder setar um título aqui no nosso componente, para que esse título seja internacionalizado, né? Acho que não sei se é assim que fala, mas ele vai permitir várias línguas aí para o título do nosso botão, né, de acordo com o sistema operacional, de acordo com o que está selecionado aí nas configurações do dispositivo do usuário. Então, o primeiro vai ser esse carinha, e vamos ter um outro atributo aqui, que vai ser o loading title. Então, vou escrever aqui loading title, que vai ser o título quando o botão está no estado de loading, ok? Então, nós temos aqui esses dois atributos customizados. E agora nós podemos utilizar esse carinha aqui lá na nossa Custom View para poder associar uma coisa à outra. O que isso significa? Quando o usuário da nossa lib, do nosso botão customizado, digitar app progress button title, ele vai passar lá uma string, ok? Uma referência de string. Passando uma referência de string para cá, eu tenho que pegar o valor que eu receber aqui neste carinha e passar ele para dentro do meu text view, né? Para o componente text do meu text view. Então, lá na minha custom view, na minha classe, que eu faço essa associação, beleza? Só para vocês terem ciência, ideia do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, abrindo aqui o nosso Progress Button, vamos agora escrever um código aqui e eu já explico esse código. Ok, então aqui no meu init eu chamei o nosso set layout, passando esses atributos aqui que eu recebi, ok? E aqui, no nosso set layout, eu tenho esses atributos. Como ele é nulo, eu só verifico, eu faço uma verificação aqui, e se ele não for nulo, ele vai cair dentro desse let aqui. E nós temos aqui nosso atributo set, que é esse carinha aqui, só que ele já foi verificado que não é nulo, ok? Então,
Então, como é que a gente faz para recuperar os atributos para a minha custom view? É muito simples, eu declaro aqui uma variável imutável chamada attributes, dá o nome que eu quiser, e aqui eu utilizo do meu contexto, eu chamo esse obtain styled attributes aqui, passando o meu attribute set, que é esse carinha aqui, e passando qual style label que eu quero, né, vincular a esse progressive button, ok? Então, por isso que tem que ter o mesmo, a convenção é ter o mesmo nome para ele poder para poder garantir, né, que seja mais fácil você selecionar este arquivo corretamente, para você não selecionar um arquivo que seja de uma outra custom view, beleza? Então, se eu apagar aqui, ó, vou apagar, quando eu digitar R, stylabel, ponto, ele vai trazer para mim todos os arquivos aqui que se referem a atributos do componente do framework do Android, ok? E o nosso aqui é o nosso Progressive Button, que foi o que nós criamos. Então, se eu abrir esse carinha, veja que eu sou levado diretamente para o nosso attrs.xml e é com esse cara que eu quero fazer a vinculação, beleza? Então, vocês têm sempre que levar isso em consideração. Se eu selecionar um outro arquivo aqui, veja que ele vai me dar um erro aqui, ele vai me alertar, né? Ele não te proíbe, mas ele vai te alertar. Olha, por convenção, a custom view, progressive button, e o declare style label, né? Action bar, devem ter o mesmo nome, ok? Então, que ele já nos alerta aqui que alguma coisa vai dar errado aqui no futuro. Então, deixa eu voltar aqui. Fizemos a vinculação corretamente. A próxima linha de código que eu fiz aqui é setar um recurso de background para o nosso constraint layout, ok? Porque ele não vai funcionar se nós passarmos o background aqui no nosso XML. Então, aquele código que nós estamos definindo programaticamente é esse mesmo código aqui, né, seria com o nosso Android background, por exemplo, ok? Então, o que nós faremos aqui que não funciona, nós vamos fazer lá programaticamente. Então, estamos setando aqui o nosso background, que nós vamos chamar o nosso seletor, ok? Porque de acordo aqui com o estado do nosso constraint layout, se ele vai estar habilitado ou não, ele vai escolher o drawable corretamente, beleza? Eu acho que isso já ficou fixo na cabeça de vocês. Então, seta aqui o nosso background. E por último, né, toda vez que a gente trabalha com os atributos aqui, ele nos recomenda a chamar o ponto recycle, né, para ele poder liberar aqui toda a utilização de recursos, para poder otimizar, para depois isso daqui ser utilizado novamente. Então, toda vez que você utilizar aqui o attribute set, você tem que lembrar de chamar o attributes.recycle toda vez que você obter esses valores aqui, beleza? Isso aí, a própria ideia te informa se você não chamar esse carinha aqui. Beleza, temos aqui já configurados os nossos atributos. Agora, como é que a gente pega, de fato, os atributos que foram definidos pelo utilizador da lib? Então, é bem simples. Eu vou criar aqui uma variável, vou chamar essa variável de title has id, ou seja, vou recuperar o recurso que foi definido lá pelo usuário, o recurso de string. E aqui, muito simples, eu vou chamar o nosso attributes, que é essa variável que nós fizemos aqui depois de vincular com o nosso stylabel. Aqui eu vou dar um ponto e aqui eu consigo obter, eu tenho várias funções aqui para obter vários tipos, né, daquele formato que nós vimos lá quando nós estávamos criando esse carinha, esse recurso. Nós temos vários formatos, né, inteiro, texto, string, e nós vamos utilizar o formato que nós definimos lá. Então, neste caso aqui, nós vamos utilizar o getResourceID, ou seja, o que foi definido lá é um recurso, né, um recurso de string, tá? Não é uma string em si, mas sim um recurso dela, aquele strings.xml. E esse index aqui, nós temos que passar o nosso r.stylabel.progressButton. E aqui veja que já apareceu para mim os dois atributos que nós temos lá, tá? Por convenção, já criei para a gente esse formato aqui. Como nós estamos definindo o título do nosso botão, eu vou selecionar aqui o button title e não o button load title, ok? Então, nós estamos recuperando aqui deste atributo e o valor default vai ser 0, tá? Ele obriga a gente a passar um valor default aqui. Deixa eu tirar esse carinha daqui. E agora eu já tenho aqui o nosso recurso, a nossa referência para um recurso de string. Se o usuário não passar nada, né, para esse carinha aqui, eu não quero mostrar nada no meu título vai ficar vazio. E a gente sabe que se não passar nada, o default vai ser 0. Então, para que o nosso aplicativo não quebre em tempo de execução, porque se eu tentar fazer um getString passando aqui uma referência igual a 0, ele não vai conseguir encontrar nenhum string e vai quebrar a minha aplicação. Então, eu tenho que fazer uma verificação. Eu tenho que verificar se o meu title... Se meu title has id ele for diferente de 0,
aí sim quer dizer que o usuário ele passou algum valor para esse nosso atributo. Agora aqui fica fácil, eu vou chamar o nosso title aqui, vou guardar este valor dentro da nossa variável title, e vou falar que o nosso title vai receber o nosso context. A gente sabe que para poder pegar uma string nós utilizamos o context, e nós temos aqui o nosso getString, e a gente passa o recurso aqui, que vai ser o nosso title hasId, ok? Muito fácil de se fazer, né, de se entender. Você vai fazer isso daqui, né, se for um string, se for um drawable, você vai utilizar as funções corretamente dentro aqui do nosso contexto. Fizemos isso para o nosso title hasId, vamos fazer para o nosso title, nosso load title hasId, ok? hasId. Então, mesma coisa aqui, nós vamos trocar aqui, em vez de ser o nosso button title, vai ser o nosso load button title, button loading title. Aqui eu vou verificar se ele for diferente de 0. Vou falar com o nosso loading title, ele vai receber este carinha. Beleza? Muito fácil, é assim que nós conseguimos recuperar os atributos lá que foram setados pelo usuário e vincular aqui com o nosso componente, com a nossa custom view, tá? Mas por enquanto nós só guardamos esses valores nessas duas variáveis. Nós não setamos ainda o componente, né, o nosso componente text view dentro aqui do nosso XML.